Fala pessoal, o Botafogo ganhou finalmente, depois de tantos dias, né? Desde a data FIFA, desde o Red Bull, que a gente não ganhava um jogo, e vencemos com um a menos, de novo, contra o Galo, num sábado como esse, há um tempo atrás, tinha título sendo conquistado com um a menos na Argentina, sobre o Atlético Mineiro de novo. Vamos ver aqui o troca de passes do Sport TV e também o Sport Center da ESPN, os comentários do jogo, e assim como eu venho falando, eles também falaram que vai ser muito difícil o Botafogo, né, passar esses próximos 5, 6 jogos sem o Montoro. Vai sentir bastante o Botafogo, que é um grande erro o Botafogo liberar o Montoro para a seleção sub-20 da Argentina. Tendo em vista que times como, por exemplo, o Vasco não liberou o Ryan para a seleção sub-20 do Brasil para jogar o mesmo Mundial. O Galo não liberou um zagueiro reserva para ir para a seleção sub-20 do Chile. Ano passado o Flamengo não liberou o Lohan. O Palmeiras não liberou o Vitor Reis, o Luiz Guilherme, o Estevão para a seleção brasileira sub-20, entre outros vários exemplos de jogadores que não são liberados por serem importantes do time principal. O Montoro é titular do time principal do Botafogo. Então, essa liberação é absurda. Ah, mas é o sonho do jogador. A gente tem que saber lidar com sonhos que não vão se concretizar também. O Botafogo paga o salário do jogador. É mais importante o Botafogo se classificar para Libertadores ano que vem, para ir para Libertadores e Copa do Brasil, do que o Montoro participar de um Mundial de Clubes, uma Copa do Mundo de Clubes de categoria de base. A Sub-20 é para quem não é profissional ainda. O Montoro já está no profissional, o Montoro é titular de um grande time do Brasil e se destaca muito mais, se valoriza muito mais jogando no Botafogo do que jogando no Sub-20. Valoriza muito mais o Montoro, a partidaça que ele fez contra o Galo, com assistência, participação para gol, vários dribles interessantes, várias jogadas, vários bons cruzamentos, do que participações em jogos Sub-20, mesmo que seja Mundial pela Argentina. Então, vamos ver aí o que eles falaram, né? Mas todos eles batem na mesma tecla. É um grande erro liberar o Montoro. Vamos ver aqui o vídeo. Ó, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho, hype o vídeo, bora assistir aí os programas e no final a gente volta. É hora de rodar pelos outros jogos deste sábado. Vamos começar com a vitória do Botafogo sobre o Atlético Mineiro. Repetindo um pouquinho do cenário da decisão da Libertadores, né? Só que a expulsão não foi tão cedo, foi no fim do primeiro tempo. Lá em Buenos Aires foi no começo. Eu acho que o Botafogo, assim, ele precisava vencer esse jogo acima de tudo. Vem um Atlético que a gente ainda não sabe de novo o que vai acontecer, né? Não consegue passar isso. É uma troca de treinador, com perfil, às vezes, de jogadores que ele queria, não queria, gostaria ou não, mas ele tem que trabalhar com isso. Até o Hulk, né, que é a grande estrela e grande nome desse time, também agora está sucumbindo a algumas coisas. Aí tem gente que fica questionando, será que a idade chegou? Não, um momento ruim o cara às vezes ia viver. Mas ainda mete esse passo de calcanhar para o Renier meter a bola na trave, né? Aí que eu ia chegar. Aquilo que é de diferente, ele ainda participa. E é ele que tem que participar, né, Barreto? É ele que vai construir essas coisas aí. Mas não conseguir o Atlético fazer um jogo bom e vencer com um a mais, não tomar o gol do Botafogo, você falando aqui em off é uma pura verdade, e depois você ficar de novo, você fala, poxa, eu saí de novo aqui num jogo desse, com um a mais eu não consegui realmente, pelo menos, empatar, né? Revista no VAR. O lance foi perfeito. Ele fez o gesto para se desvencilhar e não um gesto de agressão. Só que... Mas eu acho que ele atingiu o adversário com força. Você acha que ele quis bater mesmo? Eu acho que é um gesto de agressão. Eu fiquei mais com a sensação de que ele está querendo... Eu também achei que ele tentou se desvencilhar, mas foi muito forte, né? Desgruda de mim, mas... Foi bem expulso, né? Enfim, não tem jeito. Um belo cabeceio, né? O gol foi bonito demais. Exagerou. O gol foi muito bonito, né? Agora, a maneira como o jogo se desenhou, a história do jogo, foi uma grande vitória do Botafogo por ter ficado com um jogador a menos, por precisar demais dessa vitória depois do time jogar mal, né? Eu estava rindo do Montoro celebrando ali. Feliz, né? Porque o VAR confirmou. A linha ficou ajustadinha. Uma possibilidade de impedimento, né?
Mas eu achei que o Botafogo jogou mal, assim, enquanto tinha 11 contra 11. Depois, com um jogador a menos, se defendeu. E isso atrapalhou demais o Atlético. Tinha que fazer de diferente também. Porque o Atlético estava melhor no 11 contra 11, me pareceu. Quando ficou 11 contra 10, parece que o Atlético piorou o jogo. Não conseguiu mais infiltrar, não conseguiu mais ter chance clara de gol. Foi um time muito sem ideia no segundo tempo. Sem ideia. E São Paulo foi substituindo todo mundo e ninguém que entrava conseguia acrescentar nada. e me parece que nem o São Paulo sabe qual o jogador que ele pode confiar nesse momento. O time está com a confiança muito embaixo. E o Reinier saiu bravo, hein? O Reinier saiu, não precisa entender muito de leitura labial para saber o que ele falou, não. E começando, vamos dizer, acho que foi o primeiro jogo até que ele entrou de titular. Segundo, e você sair assim desse jeito, incomodado, ainda mais com o São Paulo, né, cara? Com o São Paulo, acho que é o primeiro jogo que ele começa como titular. E com o São Paulo, você pega desse jeito aí, o homem, ele vai de toda maneira provocar algumas mudanças dentro desse elenco, porque não que esteja em zona de conforto, não é nem isso, mas a formação do elenco, se não está dando certo, né, Barreto? Alguma coisa eu tenho que fazer. São Paulo que ainda não conseguiu vencer no comando do Atlético, né? E o David Ancelotti que estava já começando a sofrer questionamentos no Botafogo. Os dois falaram na entrevista coletiva. A importância da vitória nesse momento é grande. É grande porque a gente merecia esses 3 pontos, essa vitória, essa satisfação, porque passamos por um momento difícil, mas os jogadores não baixaram a cabeça, seguiram trabalhando. É um jogo como hoje a gente precisava. É um time que com muita adversidade na segunda etapa tive uma boa atitude. Falamos muito nos últimos dias de ter uma melhor fase defensiva, de trabalhar, de começar com uma boa fase defensiva e a atitude na fase defensiva. Gestionar melhor os momentos do jogo, que contra o Mirassol não gestionamos bem. Hoje fizemos todo o que falamos, aconteceu, era um jogo que a gente precisava. A análise, quando a gente estava 11 contra 11, foi uma primeira etapa muito bloqueada. A gente queria fazer uma pressão com encaixe individual e a gente conseguia eles jogar muitas vezes com goleiro e depois jogar direto, mas a gente perdia um pouco a segunda bola, perdia um pouco duelos e com bola também não tínhamos essa mobilidade, esse ritmo que a gente precisava para gerar oportunidades de gol. Claramente na segunda etapa foi um jogo diferente, mas uma primeira etapa onde o jogo não tinha muito ritmo. Acho que Mineiro também queria um jogo com pouco ritmo, porque jogaram em Bolívia e conseguiram baixar um pouco o ritmo. Eu acho que tem que melhorar o time en el último tercio de ataque. La verdad es que hoy el primer tiempo el equipo fue mejor que el rival 11 contra 11 y 11 contra 10. Más el segundo tiempo empezó a desordenarse y eso generó que el rival aproveche una acción y nos concrete. Pero yo creo que tenemos que mejorar bastante y trabajar mucho en el tema ofensivo porque Otimi no está encontrando variantes ofensivas para ganar los juegos que tiene ventaja. Estamos trabajando todo el tiempo. Nosotros estamos recién llegados, intentando corregir a través del poco tiempo de entrenamiento, más optimizando todo. Lamentablemente es un déficit que estamos teniendo ahora, más lo más preocupante es la ofensiva. Lo más preocupante es ofensivamente Otimi no tiene volumen y no tiene contundencia en relación a las posibilidades que puede llegar a generar. Entonces tenemos que insistir sobre eso, mucho trabajo, muchas situaciones estructurales que permitan que haya más opciones de gol para ganar los partidos. Hoy puede acontecer que el rival en una jugada te haga un gol, pero nosotros carecimos de creatividad ofensiva más hoy que otra cosa. O Ancelotti também, na entrevista coletiva, falou sobre a dispensa do Montoro, né? Que vai para o Mundial Sub-20. Diz que é decisão da diretoria e que era um sonho do jogador. É um sonho da família dele, né? De vê-lo jogar pela seleção. Agora,
Vai fazer falta na reta final e o Botafogo precisa ir para a Libertadores para ir para a Copa do Brasil. Se não for para uma, não vai para outra. E ele tem sido o jogador que mais dá a resposta, né? De todas as contratações que chegaram, o Montoro é quem mais tem dado a resposta em campo, é o que consegue fazer algo diferente, é criativo, encontra passes diferentes em campo. Então o Botafogo vai sentir falta dele mesmo, assim. Quem eles conseguiram trazer, eu acho que tem uma crescida, é o Santi Rodrigues. Parou as lesões e está jogando bem. Melhorou. Não só por causa do gol, tiveram outros programas que eu acabei falando dele e também é uma característica importante que precisava desse jogador. Léo Link também foi bem no jogo, pra gente citar. Bem. E só pra gente não deixar passar a fala do Sampaoli, ele fala sobre a bagagem, né? Ele fala dessa bagagem que ele recebeu e que eles precisam lidar com isso agora. E eu concordo com ele, assim, porque ele já encontra um time que está com confiança muito embaixo, onde os processos já não estavam funcionando em campo. As dinâmicas de jogo já não estavam mais funcionando, o time não tinha nada mais encaixado, já era um Galo desorganizado, um Galo que não estava conseguindo criar. E aí ele vem com o peso da temporada, que não foi ele quem estava comandando o time, e ele precisa resolver tudo isso agora, de imediato, porque a cobrança é sempre muito grande. A cada 3 dias vem uma cobrança muito grande para o time jogar bem. E ele tem que resolver isso como num passe de mágica em pouquíssimo tempo. Então é difícil para um treinador ter que lidar com a bagagem que chega com o time que ele assume, né? E tem que resolver todos os problemas que o outro treinador não conseguiu resolver. Ele precisa fazer isso em tempo recorde. Perfeito. Realmente não é fácil. Muito bem, seguimos o nosso Sport Center falando agora dos jogos um pouco mais cedo. O Botafogo venceu o Galo jogando no Newton Santos. O Galo já está há 1 mês sem conseguir uma vitória. A Roberta Barroso acompanhou. Fã de esporte, mesmo com um jogador a menos, desde o finalzinho do primeiro tempo, o Botafogo venceu o Atlético Mineiro por 1-0 aqui no Newton Santos. O jogo começou com muita marcação no meio de campo, mas com poucas oportunidades criadas. A melhor chance do Botafogo veio aos 19 minutos. Montoro mandou para Vitinho na hora certa, mas o lateral tentou bater colocado e desperdiçou. Veio pressão do Atlético. Hulk cobrou forte essa falta e deu um susto em Léo Link. O goleiro do Botafogo teve que trabalhar mais uma vez depois de Hulk cobrar escanteio. Reinier mandou de cabeça. Veio ainda essa boa troca de passes do Galo. Reinier mandou na trave, a bola voltou. Hulk tentou, mas Barbosa fez o corte. Aos 43 minutos, Santi cobrou o escanteio. Num bate-rebate na área, o VAR chamou o árbitro. Veio cartão vermelho para Cris Ramos por cotovelada em Igor Gomes. No segundo tempo, logo aos 2 minutos, o Botafogo ganhou um respiro. Bela jogada de Montoro. Ele levantou na medida para Santi Rodrigues se antecipar e fazer 1-0. A comemoração chegou a ser interrompida para avaliar possível impedimento, mas depois o gol foi validado. Com 1 a menos em campo e vencendo o jogo, o Botafogo se fechou. O Galo, com mais posse de bola, tentava buscar o empate. Quando o Vitinho tentou sair, acabou se enrolando, chutou a bola em Barbosa e por pouco não complicou a vida do Botafogo. Aos 34 minutos, grande chance para o Galo. Hulk mandou pertinho do gol. Cuiabano ainda fez essa boa movimentação, passou por todo mundo e finalizou. Everson fez a defesa. Nos minutos finais, pressão do Atlético, mas o Botafogo se segurou como pôde e garantiu a vitória. A importância da vitória nesse momento é grande porque a gente merecia esses 3 pontos, essa vitória, essa satisfação, porque passamos por um momento difícil, mas os jogadores não baixaram a cabeça, seguiram trabalhando. É um jogo como hoje a gente precisava. É um time que com muita adversidade na segunda etapa tive uma boa atitude. Falamos muito nos últimos dias de ter uma melhor fase defensiva, de trabalhar, de começar com uma boa fase defensiva e a atitude na fase defensiva. Hoje fizemos todo o que falamos, aconteceu, era um jogo que a gente precisava. Melhorar o time en el último tercio de ataque. La verdad es que hoy el primer tiempo el equipo fue mejor que el rival 11 contra 11 y 11 contra 10. Más el segundo tiempo empezó a desordenarse y eso generó que el rival aproveche una acción y nos concrete.
pero yo creo que tenemos que mejorar bastante y trabajar mucho en el tema ofensivo porque o time no está encontrando variantes ofensivas para ganar los juegos que tiene ventaja. Muito bem, Botafogo em noite de final de Conmebol Libertadores do ano passado. Muito parecido, né, inclusive. Só que o jogador, ele é o Cris Ramos, ele é expulso no finalzinho ali do primeiro tempo, não é no começo, né? Porque foi assim na Conmebol Libertadores. E no 11 contra 11, estava equilibrado o jogo. Tava. Aí foi só o Galo ter um jogador a mais que o Botafogo ficou melhor. Mas... É um negócio impressionante, né? Porque no primeiro turno o Galo venceu o gol do Coelho. E aí no segundo turno, quando tava 11 contra 11, tava pau a pau o jogo. E aí o Galo teve um a mais e perdeu o jogo, né? Assim, do viés do Botafogo, uma vitória muito importante pela pressão em cima do David Ancelotti. Não foi uma atuação vistosa, mas o Botafogo melhorou depois que passou a ter um jogador a menos, depois das trocas. Mais uma vez aparecendo o talento do Montoro. O jogador é muito especial, esse menino é especial. Talvez ele demore um pouco para ser um cara regular, mas ele é uma joia, né? E o cruzamento dele pro Santi Rodrigues foi belíssimo, no espaço pro gol de cabeça do Santi. E do ponto de vista do Galo, o que o Sampaoli falou é muito verdade, né? O time, é claro, o Sampaoli acabou de chegar a poucos jogos à frente, 3 jogos, né, à frente do Galo, mas é um time que tem uma dificuldade, já mostrava isso com o Cuca, de ter um repertório ofensivo, embora tenha jogadores para tal, né? O Scarpa, o Arana pelo lado, o Rony, o Coelho machucou, o Hulk, o Galo sempre muito dependente individualmente do Hulk, preocupa. O Galo não vence, o Galo parou de vencer, o Galo se aproxima perigosamente da zona de rebaixamento, ainda tem gente entre o Galo e os rebaixados, ainda tem pontos ali que dão um mínimo de gordura pro Galo, mas é uma situação que vai ficando preocupante porque o campo não mostra reação. O Galo mereceu perder e há motivos pro atleticano ficar preocupado. Diferente do Botafogo, o Botafogo vive, ou pelo menos começa a demonstrar um melhor futebol, porque o torcedor já estava começando a ficar na bronca com o David. Ainda é um time muito irregular, não dá para pegar o jogo de hoje para dizer que o Botafogo melhorou e daqui para frente será assim, mas é uma vitória muito importante, porque a semana foi muito ruim e porque recoloca, mesmo que momentaneamente, o Mirassol pega o Juventude amanhã, mas recoloca o Botafogo dentro do G4, que dentro daquilo que sobrou para a temporada do Botafogo, depois das eliminações nas Copas, agarrar uma vaga direta à próxima Libertadores é muito importante. Essa vitória foi muito importante, especialmente pelo contexto. Em um momento de pressão, você vencer jogando bastante tempo com um homem a menos, dá, no mínimo, confiança, além de algumas respostas individuais e coletivas para o Botafogo, uma vitória fundamental. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido para você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.